Se de um lado o torcedor do São Paulo viu o clube sonhar com nomes de peso como Soteldo e Claudinho, por outro, a diretoria mostra que o perfil de contratações para a reabertura da janela de transferências no próximo dia 18 de julho será mesmo de nomes modestos que viriam sem gastos para os combalidos cofres do tricolor. O lance apurou que a gestão Júlio Casares levará para a avaliação da comissão técnica de Rogério Ceni 3 nomes levantados por seu departamento de análise e que poderiam ser anunciados pelo clube sem a necessidade de se gastar com as contratações. O mais conhecido do trio, e também o mais próximo, é Adrielson, o zagueiro de 24 anos com passagens pelas categorias de base do rival Palmeiras e pelas seleções brasileiras sub-17 e sub-23, já foi sondado pelo São Paulo na última temporada. Na ocasião, contudo, o Sport, dono de seus direitos federativos, preferiu emprestá-lo ao Clube dos Emirados Árabes Unidos por uma temporada. A questão é que Adrielson e Sport vivem uma guerra nos bastidores. É esperado que o jogador se reapresente em julho ao elenco do clube pernambucano para a disputa da Série B, mas o zagueiro já avisou que não só atuará mais pelo rubro-negro, como processa a equipe, pede 3,4 milhões de reais em salários atrasados e o fim de seu vínculo formal para ficar livre no mercado. A situação é monitorada pelo tricolor de perto. Segundo o lance apurou, a ideia é apresentar de imediato uma proposta tão logo a liberação na justiça ocorra. A zaga é uma das prioridades de reforço do São Paulo para esta janela. Afinal, depois da cirurgia de Arboleda, que não deve mais atuar na temporada, são apenas 5 opções para o setor, sendo que 2 delas, Beraldo e Luizão, vieram das categorias de base. Adrielson não é o único atleta do Sport que tem o interesse são paulino. O clube também avalia fazer uma proposta oficial a Maílson, goleiro titular do Leão e cujo contrato se encerra no final desta temporada. A contratação de uma sombra Jandrei era um dos objetivos para esta temporada. O clube chegou a sondar Tadeu do Goiás, mas se assustou com o alto valor pedido. Passou então a monitorar opções mais baratas. Chegou ao nome de Maílson, que teria sido aprovado por Ceni e, segundo seu staff, tem interesse em jogar no Morumbi. A última sondagem do tricolor para a janela é a do volante Léo Senna. Revelado pelo Goiás e com passagem pelo Atlético Mineiro, o jogador de 26 anos tem contrato até junho de 2024 com o Spezia da Itália. Mas há uma condição especial que pode liberá-lo. Ele estava acertado com Fiorentina quando descobriu sequelas cardíacas em razão de ter contraído Covid. O clube italiano aceitaria liberá-lo por uma temporada para se recuperar no Brasil, e o staff do jogador o ofereceu ao tricolor, até pelo fato dele ser torcedor são paulino. Nas conversas, há promessa de que não há riscos por conta do problema de saúde, mas os paulistas querem ao menos uma bateria de exames com médicos de sua confiança para traçarem um perfil completo de sua situação clínica. O São Paulo já está acertado com o atacante Marcos Guilherme para ser seu primeiro reforço na janela de transferências. O jogador, que já rescindiu com o Internacional, embarcou à capital paulista e deve ser anunciado nesta terça-feira, dia 28, após realizar exames médicos no CT da Barra Funda. A lesão no tornozelo, que pode tirá-lo da Copa do Mundo, não é o único problema com que Arboleda terá que lidar nos próximos dias. Na última semana, o juiz Júlio César Silva de Mendonça Franco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ordenou que o zagueiro do São Paulo pague a dívida de 386,94 mil com a Kirin Soccer do empresário Joseph Lee. Na decisão da última quarta-feira, dia 22, o magistrado deu o prazo de 3 dias para que Arboleda quitasse a dívida. Com o tempo expirado, a Justiça pode proceder à penhora para forçar o São Paulino a pagar o valor. O zagueiro ainda pode se defender da decisão. O processo contra o equatoriano corre na Justiça desde 12 de janeiro deste ano. A Kirin Soccer acusa Arboleda de ter pegado empréstimos de R$200 mil com a empresa em 8 de março de 2020 e nunca ter quitado a dívida. No contrato anexado ao processo, o zagueiro se dispunha a pagar em 8 parcelas de R$25 mil. Com os juros e a correção monetária, o montante chegou aos 386,94 mil atuais. A Justiça tentou encontrar Arboleda por 2 vezes no endereço fornecido pela Kirin no processo, mas não conseguiu. Desde janeiro, não houve nenhuma manifestação da defesa do zagueiro são paulino nos autos.
O All Sport entrou em contato com o escritório Gomes Altimari Advogados, que representa a Kirin Soccer na ação, mas seus representantes não quiseram comentar o caso. Procurado, Arboleda, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que seus empresários estão cuidando do caso e que tudo caminha para o acordo tranquilo. Essa não é a primeira vez que Arboleda é acionado na justiça por empresários. Em agosto de 2018, o agente espanhol Marc processou o zagueiro por dívida de $150 mil, 638.280 na cotação da época, contraída em 2016 e que deveria ter sido paga em 6 parcelas. O processo foi extinto em janeiro de 2020. A juíza Luciane Cristina Silva Tavares alegou que o fato de as partes terem elegido um tribunal em Monterrey, no México, como responsável por quaisquer ações impedia que a justiça brasileira intervisse no caso. Arboleda foi operado na última sexta-feira, dia 24, depois de fraturar o tornozelo e romper os ligamentos do local na partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O zagueiro recebeu alta no dia seguinte e iniciará a recuperação no Departamento Médico do São Paulo nos próximos dias. Os desentendimentos de Arboleda com a Kirin Soccer quase impediram que o zagueiro renovasse seu contrato com o São Paulo no fim do ano passado. A agência afirmava ser a representante legal dele no Brasil e ameaçou processá-lo depois que ele ampliou o vínculo com o clube por intermédio do agente equatoriano José Chamorro. O imbróglio não tem relação com a atual dívida que a Kirin cobra de Arboleda na justiça. O montante teria sido emprestado ao jogador tempos depois do início da parceria. Além da Kirin Soccer, Joseph Trindade, representante da Eurofoods, também cogitou acionar Arboleda na justiça. O empresário era mais um que alegava ter uma procuração assinada pelo zagueiro que o tornava o responsável por cuidar de sua carreira no Brasil. Em 30 de dezembro, quando procurado pelo All Sport para comentar o caso, o São Paulo negou qualquer chance de o vínculo com o zagueiro ser suspenso. Naquela semana, Arboleda prolongou o contrato com o tricolor até o fim de 2024. Sua passagem pelo São Paulo tem sido brilhante e muitos dizem que foi a melhor contratação desde a saída de Luiz Fabiano. O atacante Antony, revelado em Cotia, poderá deixar o Ajax da Holanda, clube que defende desde 2020, quando foi vendido pelo São Paulo. Isso porque o jogador está muito perto de fechar com o Manchester United. Eles pretendem contratar reforços de peso para voltar a se impor na Europa. Muitos torcedores e apostadores acreditam que Antony será um dos principais jogadores do mundo nos próximos anos. E você, o que acha sobre isso? Para contar com o futebol do brasileiro, especula-se que o Manchester United estaria disposto a desembolsar 45 milhões de euros. Essa cifra, é claro, interessa bastante ao São Paulo, uma vez que o acordo com o Ajax previa que 20% do lucro de uma futura negociação iria direto para o cofre do tricolor. Como Antony foi vendido para o clube holandês por 16 milhões de euros, e considerando que ele seja negociado com o Manchester United pelo valor ventilado na mídia, o São Paulo ficaria com 20% de 29 milhões de euros. Isso dá exatamente 5,58 milhões de euros, ou cerca de 30,8 milhões de reais. Em pouco mais de 2 anos no Ajax, Antony caiu no gosto da torcida e deixou a Europa em alerta. Na temporada passada, o brasileiro foi um dos destaques do time holandês. Em 33 jogos disputados, ele anotou 12 gols e deu 10 assistências. O São Paulo é um dos clubes que mais revelam talentos para o futebol mundial. Somente nos últimos anos, saíram de Cotia jogadores como Casimiro, Lucas Moura, Éder Militão, Rodrigo Caio e David Neres. Se voltarmos alguns anos no tempo, a lista será imensa. Um exemplo é o Kaká. Antony é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Desde a aposentadoria da geração de Kaká, Ronaldinho e Adriano, o Brasil sofreu com uma renovação muito inferior. No entanto, nos últimos anos, uma série de jogadores promissores tem surgido. Além de Antony, Rodrigo, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli e Richarlison são alguns dos nomes que poderão voltar a fazer o Brasil ser temido. Para a Copa de 2022, Tite parece ter encontrado uma mescla interessante entre esses jovens talentos e jogadores experientes. Por isso, a seleção é apontada como uma das favoritas ao título, embora ainda esteja abaixo de França e Argentina. Vejamos o que acontecerá no Catar.
Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!